Vou tirar o som do meu aqui, Ah, né? não. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Já estamos aqui ao vivo no Facebook da igreja e aqui em Vila Castanheira, né, pronto para iniciarmos no nosso estudo dessa noite. Glória a Deus, nessa noite abençoada, fresquinha, gostosa. Deus preparou para nós. Não entrou ninguém, não? Alguém que vai entrando aí, dá uma cena aí, fala que você já está ao vivo aí conosco, e já estiver, para que eu possa começar, para que ninguém fique perdido no meio, entre no meio. Não entrou, não. Travou o meu aqui. Tem alguém ao vivo aí? Dá uma cena aí para nós. Ou melhor, tem alguém aí assistindo? Assina aí para nós. Nem os meus negocinhos tá indo. Parece que tem três, né? Três mais um. Eu, eu. Glória a Deus. Irmãos, à medida que eu for falando, né, dando estudo, vocês também, como uma escola dominical, podem também fazer perguntas, dar o seu comentário, né? Para que todos venham interagir. Bom, irmãos, então antes de começar, vamos fazer uma oração então, para que Deus venha abençoar esse estudo e que venha falar com todos nós, porque quando eu estava preparando esse estudo, o Senhor já havia falado comigo, então eu creio que vai falar com todos nós, com todos vocês, amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai que estás nos céus, muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida, mais um dia de bênção, de vitória, Senhor. Obrigado pelo dia que nós passamos, Senhor. Obrigado pela provisão divina, Senhor. E aqui estamos nessa noite, Senhor, para falar do teu amor e da tua palavra, Senhor. Ser com cada um de nós, Senhor. Abençoe teu povo, abençoe tua igreja, abençoe quem já está ao vivo, quem ainda não entrou, abençoe cada um de nós. Faz a grande obra, dai-nos a vitória e nos abençoa para o redor do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, no ano passado, mais precisamente em novembro, quando estivemos lá aquela maravilha que foi a ceia da unidade, lá no Barreiro de Cima, onde todos nós fomos lá, sermos ricamente abençoados, né? E naquele dia, o pastor Henrique, bom, antes primeiro, né? Eu creio que muitos devem estar achando que, pelo momento de hoje, alguns acham que nós vamos falar sobre, né, sobre esse momento, cura divina, sobre a fé, algo mais ou menos desse tipo, mas, desculpa, hoje nós iremos falar sobre um momento muito interessante, muito bom, né, que, como eu estava falando, ano passado, quando o pastor Henrique lançou o tema deste ano, né? Quem está ao vivo aí lembra? Quem está ao vivo aí lembra, irmãos, qual foi o tema da nossa região deste ano? Vamos ver se alguém vai me responder. Hum, nós sempre estamos falando sobre ele lá na igreja. Hum, bom, como a internet deve estar muito lenta, né? Então eu vou falar. Quando o pastor Henrique falou sobre o 2020, o ano da perseverança. Irmãos, se eu bem me lembro, eu acho que a situação do coronavírus ainda não tinha estourado na China. Ou se tinha, estava bem no começo. Não me lembro. Mas o que eu pude entender, irmãos, foi que, né, com certeza o pastor Henrique não tirou esse tema dele mesmo. Eu creio que foi uma revelação do Senhor.
E é um tema que veio muito a calhar, irmãos, pelo momento a qual nós estamos passando. Eu tenho certeza que muitas pessoas, né, quando começou novembro, começo de dezembro, quando começaram a fazer o projeto de vida, né, ali colocou vários sonhos ali, talvez tirar a carteira de habilitação, ou se empenhar mais na obra de Deus, né, ou alguma coisa do tipo, se qualificar, estudar, mas aí veio esse surto, esse vírus, e o que aconteceu? Aí estamos agora com muitas coisas já paradas, então talvez aquele sonho que as pessoas tinham de, de conquistar algo este ano, talvez já até existiram. Mas o nosso estudo de hoje, meus amados, meus queridos irmãos, vai ser sobre perseverança, porque 2020, sim, é o ano da perseverança, de perseverarmos no Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, quem tem a sua Bíblia, abre aí em Salmos, no capítulo 33, no versículo 20. Salmo 33, no versículo 20. Versículo muito conhecido de todos nós. Amém? Glória a Deus. O Senhor vai falar muito conosco. Aleluias. Salmo 33, versículo 20 a 22, que diz assim a palavra do Senhor. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, é o nosso escudo. Versículo 21. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Irmãos, quando a gente vai para um jogo de futebol, né, torcer para o time, aí a gente espera, né, aquele jogo, a gente espera que sempre do atacante ou algum outro jogador melhor, a nossa esperança sempre é naquele jogador ali de fazer um gol, ou quando tem uma falta, quem bate falta, né? A nossa esperança sempre fica ali naquele, além de estar no time, fica em uma pessoa só, ou duas ou três no time. Você já parou para pensar, irmão, se a nossa confiança no Senhor fosse assim também? Sempre confiamos no Senhor, seja, seja o que vier, porque, como diz o versículo 20, a nossa alma espera no Senhor, a nossa alma, que é o centro de todas as nossas emoções, a nossa esperança sempre tem que estar em quem? No Senhor, porque dele é que vem o socorro para a nossa vida. E, meus amados, se eu for perguntar para vocês, o que é perseverança? O que vocês responderiam? Alguém quer digitar alguma coisa? Rapidinho? O que é perseverança? Talvez muitos iriam falar, né? Aí, sem desistir. Perseverança é caminhar e não olhar para trás. Mas perseverança, meus queridos, se nós formos olhar à luz da Bíblia, o que é perseverança? Perseverança é mais do que suportar as dificuldades. A perseverança envolve nossa mente e coração, ou seja, o modo de como nós encaramos as dificuldades. Porque é aquilo que nós sempre falamos lá na igreja, que luta, todo mundo passa, tribulação, né, problemas, mas como que nós encaramos aquilo? Como que nós encaramos isso, essas dificuldades? Né? Por exemplo, né, como eu citei agora há pouco, essa situação do coronavírus. Talvez algumas pessoas perderam o seu emprego, né? Talvez outras estão empregadas, mas não estão recebendo, algumas talvez passando até por alguma necessidade em casa, mas como, como que nós encaramos essa situação? Não, porque eu estou em situação, mas eu creio que o Deus vai prover. Se ele não proveu hoje, amanhã ele vai prover o melhor. Deus está sempre provendo. Ou seja, o Senhor é comigo. Não. Ou então essa situação vai passar. Porque Deus é Deus. Eu creio do poder dele. Ou será que nós ficamos só lamentamos? Nossa, e agora? Falaram que é só o ano que vem que vai normalizar tudo. Oh, meu Deus, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Oh, meu Deus. Mas
Também como o irmão Wagner acabou de colocar aqui, ser determinado, isso mesmo, irmão Wagner, determinado, entendeu? Determinado. É interessante que eu não havia pensado, né, quando eu estava preparando o estudo, essa palavra, mas, assim, são duas palavras que se encaixam muito bem, determinação, né? Não, porque tudo vai mudar sim, porque Deus é conosco, o Todo-Poderoso vai entrar com recurso e vai salvar o seu povo, vai salvar a sua criatura. Então, irmão, só para ilustrar, vamos ver lá em João 16:33. Um versículo muito conhecido de todos, mas eu amo esse versículo. Glória a Deus. João 16:33. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: Tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Ou seja, aonde vem a nossa paz? Do Senhor. Temos que ter a paz no Senhor. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É interessante, meus queridos, que quando nós pegamos esse versículo, nós costumamos ficar somente com a parte de baixo, a parte B do versículo, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas, olha que tremendo, tenho-vos dito isso para que tenham paz em mim. Ou seja, paz, tranquilidade, serenidade, né? Serenidade, aquela confiança de que Deus está agindo, de que o Senhor é conosco, né? A missionária Tânia colocou aqui também perseverar, perseverança e ser forte também, com certeza. Glória a Deus. Então, irmãos, tenha aí paz no Senhor, a paz no Senhor, porque se temos a paz no Senhor, irmãos, pode vir qualquer coisa, pode vir o que vier, que nós sempre estaremos confiando no Senhor, pode vir a tribulação que for, porque sempre nosso alvo sempre será o Senhor Jesus, será o Mestre, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amados, uma pessoa que persevera demonstra coragem e determinação, como o irmão Wagner falou, né, da determinação, a missionária também falou, e paciência também, para enfrentar aquela situação ali. Irmãos, nós sabemos que os dias são maus, e hoje o mundo, irmãos, o mundo está naquela instantaneidade, vamos colocar assim, né, que é tudo para ontem, tudo tem que ser rápido, mas as coisas não é assim que as coisas funcionam, né? Nós temos que perseverar e também ser pacientes. A palavra de Tiago ilustra muito bem isso, a do lavrador, quando ele planta, ali ele espera o tempo certo para as plantas crescerem, para a plantação crescer e dali colher os frutos. Ou então até mesmo quando alguém vai começar a tocar um instrumento, né? Por exemplo, eu vou começar a tocar guitarra hoje. Nossa, e amanhã já quero estar tocando igualzinho o Juninho Afrão da Oficina G3. Amanhã eu já quero estar fazendo a guitarra falar. Mas aí, isso, irmãos, é um processo que vai aos poucos, tendo paciência, um exercício ali, uma coisinha ali, uma posição ali, um acorde ali, até chegar e a cada dia, sim, e se aperfeiçoando, ou seja, por isso devemos ter paciência. A perseverança também, meus queridos, ela não é simplesmente conformar com aquela situação. Ai, tem que ficar todo mundo em casa, de quarentena, né? Então não podemos fazer nada, a vida parou. Não. Não se conformar, não é simplesmente conformar com uma situação difícil, mas conseguir suportá-la forte e com esperança. Não estamos passando por essa situação, mas eu creio que Deus vai nos dar a vitória. Eu creio que o Senhor é conosco. Estamos passando por essa situação, mas o Todo-Poderoso está vendo tudo. Irmãos, se eu for perguntar para vocês, todos vocês que estão assistindo, quem confia em Deus? Todos nós confiamos. Todo mundo confia em Deus, mas é na hora ali, amados, da tribulação, é na hora ali do sofrimento, é que o Todo-Poderoso ele vê quem realmente são seus filhos que confia nele. Quem realmente tem a sua fé depositada no Senhor. Irmãos, nós, Jeremias já bem disse, né, que maldito é o homem que confia no homem. Às vezes, nos decepcionamos com alguém, com amigos, parentes, seja lá quem for, mas é como eu disse, a nossa confiança tem que ser somente em quem? No Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Irmãos,
E o que motiva um cristão a ser perseverante? Fala aí para mim, da sua opinião. O que te motiva você a ser perseverante? O que pode nos motivar a ser perseverante? Para quem chegou agora, tá, irmãos? Nosso assunto é sobre perseverança. A fé, a pastora Elizabeth colocou aqui a fé, ok, muito bom, com certeza. A fé. O que mais, meus queridos? Isso aí não tem resposta certa, não. Isso aí é de você mesmo. O que você acha da sua opinião? Ó, irmãos, se você responder aí e eu não ler de imediato, é porque tá tendo um delay aqui no Facebook, tá chegando com um pouco de atraso, ok? Irmãos, uma das coisas é o amor a Deus e a sua obra. Irmãos, já pensou bem, irmãos? A Bíblia fala lá em Coríntios 13 que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta e tudo crê. Irmãos, a maior bênção na nossa vida, a maior provisão, o Senhor já proveu. Que foi o quê? O seu único filho que ele enviou, que ele deu para morrer por nós, para nos salvar. Então, assim, se ele já proveu o que era praticamente impossível de prover, ele não nos dará outras coisas. Então é por isso, irmãos, que nós amamos o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Isso é que nos faz ser perseverante. Passamos por todo tipo de situação, mas sabemos que vamos vencer. Por quê? Porque nós amamos a Deus e sabemos daquilo que Ele é capaz de fazer por nós. Irmãos, Deus move o impossível, Deus move céus e terras para nós e faz o impossível para nós. Até ontem, estava até comentando de uma pregação da pastora Beth, é aquilo que eu sempre falo, irmãos. Deus já usou na igreja. Vamos colocar aí, em pregações, em ministrações, o irmão Wagner, o missionário Wagner para falar comigo, o missionário Aston, o missionário Viviane, que está sempre comigo ali junto com os adolescentes. O Senhor já usou a minha mãe para falar comigo, já usou a minha esposa, que sempre está comigo, também para falar comigo também. Ou seja, de todas as formas, além também, claro, dos levitas quando estão ministrando. Ou seja, Deus sempre usa as pessoas para falar comigo, para falar com todos nós. Então, irmãos, nós sabemos que o Senhor, Ele está sempre conosco. Ele está sempre conosco, para Ele estar nos abençoando, para Ele estar nos salvando. Irmãos, e o amor que nós temos nele é saber que tudo Ele faz por nós e que tudo Ele faz pelos seus. Amém, meus amados? Irmãos, mais uma vez eu falo, tá? Porque os comentários estão demorando a vir um pouquinho, mas assim que chegarem aqui eu já falo. E, meus amados, assim, primeiramente, como eu disse, o amor a Deus. Amor a Deus, amor à sua obra, amor em fazer as coisas do Senhor. Segundo, irmãos, o amor por nossos irmãos. Por que o amor por nossos irmãos nos motiva a perseverar? Irmãos, o amor por nossos irmãos nos motiva a suportar as suas imperfeições. Irmãos, ninguém é perfeito, meus amados. Ninguém é perfeito. Se vocês forem conviver comigo e com a pastora o dia todo, vocês vão ver que nós somos pessoas falhas, pecadoras, que nós pecamos o tempo todo. Então, assim, ninguém é perfeito. A perfeição nós vamos alcançar somente um dia, só quando estivermos na glória com o Senhor. Somente lá. Mas enquanto isso, irmãos, é aquilo que eu sempre falo, né? Os irmãos lá, o irmão Jonatas, o Asa, até fica brincando comigo, porque eu sempre falo isso, irmãos, na oração, que nós somos pobres, miseráveis pecadores. A Bíblia fala isso, irmãos, que nós somos vermes, somos um trapo de imundícia, ou seja, somos pecadores. Então, irmãos, quando nós temos amor pelos nossos irmãos, isso nos motiva o quê? A ver que aquele irmão ali, se ele pecou, nós somos capazes de perdoá-los. Se ele nos ofendeu, somos capazes de perdoá-los. Por quê, irmãos? Porque assim como Cristo nos amou e nos deu um mandamento para amarmos uns aos outros, nós também amamos nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. E terceiro, irmãos, a certeza de que a fé que iremos, de ter certeza e fé de que iremos alcançá-lo, aquilo a qual nós estamos buscando. Irmãos, se passamos por uma situação, vamos colocar aí, nós estamos orando para a conversão de algum ente querido nosso, ou para a cura.
E talvez, irmãos, nós vemos aquela pessoa que precisa de salvação, só afundando no pecado, ou aquela pessoa que está enferma, só piorando, mas nós perseveramos em buscar, em clamar por elas, irmãos. Por quê? Porque nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso, a qual nós servimos, irá entrar com recurso, pelo seu da graça, misericórdia, bondade e compaixão. Então, meus amados, perseveramos porque nós temos fé que aquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós estamos passando, irá passar, porque Deus é conosco, amém? Glória a Deus, aleluias. Irmãos, quiserem fazer um comentário, fique à vontade, tá? Pode, já recebi aqui um coraçãozinho aqui da senhora Antônia, né, da minha mãe. Se vocês quiserem comentar aí, pode comentar, fique à vontade, amém? Glória a Deus. Irmãos, e o que pode nos ajudar a perseverar? Pergunto para vocês, podem responder aí. O que pode nos ajudar a perseverar, a ser firmes, constantes, né, na opinião de vocês? Pode colocar aí, tá, meus queridos? Pode nos ajudar a ter perseverança, perseverar, olhar para o alvo, não se desviar. Primeiramente, irmãos, vamos ler lá o que está lá em Romanos 15, no capítulo 15 e no versículo 5. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 15, do versículo 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Ou seja, buscando a Deus em oração, porque Ele dá perseverança e consolo. Irmãos, Deus, Ele é o único que pode entender completamente a nossa situação, aquilo que nós estamos passando. Por mais que às vezes nós achamos que o homem acha que a gente acha que ele sabe aquilo que nós estamos passando, né? Mas não sabe, irmãos, porque quem sabe é Deus. Ele, pois é o único que conhece a nossa situação, nos conhece de corpo, alma e espírito. A nossa situação, irmãos, é conhecida somente por Deus, pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos dá perseverança e consolo. A luta, irmãos, pode estar pesada, pode estar bem pesada ali, o fardo pode estar pesado, a gente acha que está pesado, mas Deus é quem nos ajuda a carregar, nos ajuda a suportar ali aqueles fardos, porque Ele sabe das nossas limitações. Né? O irmão Sandro Wagner colocou aqui, perseverar no nosso testemunho da vida e da nossa fé, com certeza. O Aston, muito bem lembrado, missionário Aston, a tribulação gera perseverança, com certeza. Vamos, missionário Antônia, vamos perseverar, assim conquistarmos a benção. E colocou até aqui, Beto Carreira, aí vamos nós, glória a Deus, aí vamos nós, em nome de Jesus. Né? Estamos determinados com isso, ou seja, ser perseverantes, buscando a Deus em todo tempo, em todo tempo. Sábado, foi domingo, irmãos, né? Nós ficamos até maravilhados lá na igreja de como que estava a igreja, né? A pastora Elizabeth até fez um comentário como que as pessoas têm sede de Deus, sede de estar buscando a Deus. E em nome de Jesus, irmãos, eu falo isso, eu determino que em nome de Jesus, quando tudo isso acabar, irmãos, aquelas cadeiras vazias ali da nossa igreja, todas serão ocupadas. Isso é se não ficar até gente em pé ali. Porque eu creio, irmãos, no grande avivamento que Deus fará nessa nação, fará no Brasil, em Belo Horizonte e ali do Ovelha Castanheira, em nome de Jesus, que grandes coisas o Senhor irá fazer, como a pastora falou comigo agora há pouco, que Deus irá transformar a maldição em bênção, em nome de Jesus. Aleluias. E outra, irmãos, fortalecer a nossa fé na palavra de Deus. Irmãos, vamos ler lá no Salmo 119, do versículo 11. Uma palavra conhecida de todos nós, mas a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela sempre se renova a cada dia. Salmo 119, no versículo 11. 119, no versículo 11. Que diz assim a palavra do Senhor: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, o nosso alimento, nosso guia que nós temos para perseverar, para não pecar, é a palavra do Senhor. É o Senhor quem irá nos fortalecer.
Lógico que nós contamos com a oração dos irmãos, mas também temos que também ler a Bíblia, estar cada vez mais clamando ao Senhor e buscando, lendo a sua palavra. Irmãos, quando nós, eu, ou a pastora, ou alguns dos professores, falamos para vocês irem para a escola dominical, irem para o DEBEC, não é para fazer número, irmãos, é para que nós venhamos cada vez mais aprender da palavra do Senhor. Quem participou viu como é que foi uma bênção, um ano, mais de um ano, um pouco mais de um ano, aprender sobre Apocalipse, né? Muito bom, o que nós aprendemos muito. O irmão Wagner fechou aqui a sugestão de Romanos 5, capítulo 5, versículo 3, 4 e 5, é isso mesmo? Vamos ver lá o que é que diz. Romanos, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Olha só que interessante, irmãos. O versículo 4 é a paciência e a experiência, a esperança. E depois vem, e a esperança, ela não traz confusão. Irmãos, se estamos perseverando desse problema, nessa luta que nós estamos passando, né? E sabemos que nós vamos vencer, é porque nós temos esperança. Temos esperança daquilo que nós estamos buscando será alcançado, né? No nome de Jesus, porque a vitória é para o povo de Deus. Amém, meus queridos? E olha só, como eu estava falando sobre a palavra de Deus, né, que é o alimento para nossas almas. Eu vou fazer uma pergunta agora. Irmãos, essa pessoa não se encaixa em mim. Mas os que adoram comer aí muito, algumas delícias, né? Acho que Deus está falando com alguém aqui hoje. Os que adoram comer bastante. Me diz uma coisa. Quantas calorias uma pessoa consome por dia? Alguém aí sabe? Alguém sabe? Quantas calorias uma pessoa consome por dia, o normal? Vamos ver. Perguntando Atos 2:42, daqui a pouco nós vamos ler também. Mas alguém sabe, amados, quantas calorias o ser humano consome por dia em média, o normal de consumir? Hum? A pessoa, nós consumimos em média, as calorias que nós consumimos por dia, cerca de 1.500, 1.400 calorias. Né? Tudo bem, tem alguém aí que consome 3.000, 4.500, 5.000, por aí vai, né? Mas a pessoa geralmente consome essa quantidade, 1.500 a 1.700 calorias no máximo. Mas agora, olha que detalhe interessante, né? Todo mundo aqui já ouviu falar naquele monte, o, o Everest, dos montes mais altos, o monte mais alto do mundo. Um alpinista, para escalar aquele monte, ele precisa de cerca de 6.000 calorias por cada dia que ele for subir naquele monte. Ou seja, por dia ele tem que comer, ele tem que comer quase que o triplo para ele conseguir subir naquele monte. Resumindo, meus amados, eles têm que estar bem alimentados. Tem que estar bem alimentado, muito bem nutrido. Então, assim também somos nós. Nós também temos que estar sempre alimentados da palavra de Deus. A pastora sempre fala isso com nós. Nós também ouvimos muito isso de que, né, sobre os ventos de doutrina. Pode ter certeza que se um vento passar e uma pessoa não tiver alimentada, sabendo da palavra de Deus, né, ali cheio, ali com a palavra de Deus, irmãos, qualquer coisa nos leva, qualquer coisa pode nos enganar.
Eu lembro até hoje de um pastor, irmãos, amigo meu, eu lembro disso até hoje. A gente estava vindo embora da igreja, ele era de um outro ministério, aí ele me contando que lá na igreja dele era igualzinha a nossa. O culto terminava, as pessoas ficavam ali batendo papo, aquela alegria toda, o que em nome de Jesus nós vamos voltar a fazer isso também muito em breve. Aí, aí ficavam ali conversando. E nisso, irmãos, apareceu um irmão lá, um pastor de uma outra igreja lá qualquer. E ali começou a falar, deturpar a doutrina ali, uma coisa que não tinha nada a ver com a outra, uma doutrina totalmente mentirosa, e ficou acusando ali os membros da igreja dele, olha, esse pastor seu aí, ó, esse pastor seu aí, ele não prega a verdade é eu que estou pregando aqui, falando com vocês, e por aí vai. Pelo que ele contou, aí ele não falou nada, os irmãos estavam lá ouvindo aquilo ali, ele não falou nada. De repente, segundo ele, um dos irmãos começou a debater com ele, a levar ele na palavra de Deus, na Bíblia, né? E aquele pastor acabou que ficou envergonhado e saiu fora. Aí eu perguntei assim, não, pastor, mas que coragem a sua, hein, de não falar nada, de deixar. E falou assim, Gilson, as minhas ovelhas, elas são bem alimentadas. Ela sabe, eu sei o alimento a qual elas comem, o alimento que elas comem é muito bom. Irmãos, ali na igreja também, eu creio, eu também tenho essa convicção que o nosso alimento também é de primeira ali, irmãos, é o manjar que nós temos em pregações. Missionário Wagner, missionário Astro, missionário Antônio, missionário Viviane, a pastora, a escola dominical, né, tanto para crianças como para os adultos, ou seja, irmãos, ou seja, o pessoal da nossa igreja também é oferecido um banquete, né? Aquela mesa maravilhosa. Porém, irmãos, nós não podemos obrigar todo mundo a comer. Come quem tiver sede, né? Quem tiver fome. Fome de quê? Fome da palavra de Deus, né? A missionária Antônia, ela sugeriu um versículo aqui, Atos 2:42, diz assim a palavra do Senhor, e perseverava na doutrina, justamente, dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Irmãos, essa palavra é muito interessante, que fala sobre Atos, né, dos apóstolos, no início da igreja primitiva, como que os irmãos eram uns para com os outros ali, né? Aquele amor, perseverando na doutrina. Quando fala na doutrina dos apóstolos, é claro, é evidente, a doutrina também era na doutrina do Senhor Jesus, aquele que nos salvou. Amém, meus queridos? Alguém quer falar alguma coisa, irmãos? Quer dar um comentário? Quer digitar alguma coisa? Né? Sobre perseverança. Foi bom ver as pessoas colocando versículos, dando sugestões. Muito bom, irmãos, porque é assim, meus queridos. Para quem chegou agora, é aquilo que eu falei no início. Em dezembro, final de dezembro, começo de janeiro, já começamos o ano com sonhos, planos, projetos, ideais, um ano de realizações. Eu lembro que no culto que nós tivemos, no domingo passado, um culto acho que foi no culto antes da ceia, ou dia de semana, eu não vou me lembrar qual culto que foi. E ali eu sempre vou lá para trás, né, pego a música ali, eu gosto de pegar a música geralmente de acordo com as ministrações. E eu lembro que na hora da oferta, a hora que a pastora consagrou a oferta, que a diaconisa foi lá, né, no banco, lá na cadeira, recolher, eu sempre tenho as músicas certas que eu coloco ali para tocar, só que ali, irmãos, na hora, o Espírito Santo me trouxe uma música da comunidade Sarando a Terra Ferida, novos sonhos, novas realizações esperam por mim. E eu lembro que a pastora terminou de consagrar as ofertas, recolheu as ofertas ali, e deixou aquela música continuar. A música que fala que nós podemos sonhar, né? Que nada vai faltar, ou seja, que novas realizações esperam por nós. Então, amados, como eu falei, aí nós iniciamos este ano com tantos sonhos, convicções, né? Com tantas realizações e coisas para fazerem, aí vem é aquilo que eu sempre falo com os meus jovens e adolescentes, essa leve e momentânea tribulação, porque o Todo-Poderoso, ele é conosco e não vai deixar que isso aflige o seu povo, aflija
a sua igreja, né? E eu tenho certeza, amados, de que, né, eu vou falar por mim. Eu entrei o ano de 2020 com muitos sonhos, projetos, muitas coisas para fazer. Veio, né, essa situação do coronavírus. Os meus sonhos, e os meus projetos praticamente, irmãos, se multiplicaram, dobraram. Ou seja, por que isso, irmãos? É porque eu creio no Deus. Nós temos que crer no Deus a qual nós servamos. Deus faz tudo por nós. O missionário Watson postou aqui um versículo aqui do Romanos 5,3 que nós lemos, que tem uma versão que fala sobre paciência e outra sobre perseverança. Ou seja, as duas coisas andam praticamente juntas. Paciência e perseverança. Pastor Elizabeth, na mesa o pão não vai faltar, não vai mesmo de forma alguma. A pastora já falou isso no culto de domingo passado, se eu não me engano. Nós já conseguimos atender algumas pessoas com cesta básica, né, e com outras coisas também. Por quê? Porque Deus tem abençoado o teu povo, Deus tem nos abençoado para abençoar outras pessoas. E Deus, meu amado, ele vai te abençoar para que você também abençoe outra pessoa, né? Outras pessoas, inclusive. Amém? O missionário Aston, além de se alimentar da palavra, meditar nela de dia e de noite, com certeza. O Anderson Pinheiro, meu grande amigo Anderson, a paz, meu querido. Deus te abençoe. Amém. Você também é um grande homem de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, meus amados, perseverar sim. Perseverar sim. E para isso, irmãos, nós temos muitos exemplos de homens e mulheres que perseveraram na Bíblia. Alguém pode me dar algum exemplo? Eu estou com alguns exemplos aí, irmãos, mas alguém pode me citar aí algum? De homens, mulheres que perseveraram? Esperar um pouquinho, porque, né, como eu falei, está com grande delay. Glória a Deus. Quando vocês digitam aí, irmãos, só Paulo, pastor Elizabeth, só dá um aviso, tá? Que domingo que vem nós teremos uma aula sobre missões com a pastora Elizabeth. A escola dominical às 9 horas também vai ser transmitida pelo Facebook. Josué. Primeiro exemplo que eu vou falar nele. Irmãos, então vamos lá. Alguns exemplos na Bíblia. O primeiro, irmãos, como o irmão Wagner citou aí, o pastor Wagner citou aí, Josué. Irmãos, olha a situação, né? Ali na igreja, eu percebo que tem algumas pessoas que são garradinhas com a Beth, Eu falo a Beth, irmãos, porque ela é a nossa pastora. Mas tem uma que é garradinha com ela, essa aí é a Lívia. A Lívia até a bolsa dela carrega. Eu acho que o Arce comprou até uma bolsa de mochilinha para ela, só para ela imitar a Beth. Então, vamos colocar aí. Então, olha que interessante, irmãos. Josué, ele nasceu como escravo no Egito, junto com todos ali os israelitas. Ele viu a libertação do seu povo, e quando o povo estava ali do deserto, Josué estava ali junto com Moisés, sendo como se diz, um auxiliar, um homem fiel ali com Josué. Irmãos, agora olha que interessante, assim como Josué, o desejo de todos os israelitas ali era o quê, irmãos? Vamos ver se alguém sabe. Bom, com certeza sabe, né? Mas responda aí, qual que era o desejo de Josué com os demais irmãos? Josué do deserto, com os israelitas ali, qual que era o maior desejo deles? É ir para onde? Já deu uma dica. Ficou muito fácil. Vamos ver. Ah, isso mesmo, pastora. Entrar na terra prometida. Então, o grande anseio daquele povo ali, irmãos, estavam ali no deserto sendo preparados
para depois sim entrar na terra prometida, né? Isso, irmãos, segundo alguns historiadores, segundo eles, Josué naquela época tinha 40 anos. Agora, olha a situação. Deus mandou os 12 espias irem até lá, Jericó, olhar a terra, viu que a terra manava leite e mel, viu que a terra era boa, né? Viu como os frutos de lá eram grandes, viu uma terra maravilhosa ali, né? Só que para alguns, para 10 espias incrédulos, que preferiram fraquejar, que preferiram se acovardar, ao invés de confiar no Deus Todo-Poderoso. E com detalhe, irmãos, naquela situação ali, Deus já havia feito alguns poucos milagres, coisinhas básicas, tipo abrir o mar vermelho, né, coisa que a gente vê todos os dias, mandar maná dos céus, prover carne, tirar a água da rocha, viu coisas básicas, né? Mas o povo que mais viu o milagre na face da terra, amados, foi o povo que mais murmurou contra o Senhor. E ali, irmãos, eles viram aquele homem como se fossem gigantes, viram aqueles homens ali gigantes, homens grandes, né? Aqueles homens ali, talvez, a Bíblia não fala, não dá detalhes, talvez até homens fortes ali, né? Homens de guerra. E ali, irmãos, aqueles 10 espias se acovardaram. Quando foram levar o relatório para Moisés, aqueles 10 homens, ô Moisés, realmente a terra é muito boa, a terra é ótima, mas assim, nós não vamos conseguir entrar lá porque ela é só gigantes, eram como gafanhoto aos seus olhos, então assim, Moisés, não dá, tira essa ideia da cabeça, porque não iremos conseguir conquistar aquilo ali. Irmãos, e olha que interessante, apenas Josué e Caleb disseram, assim como o pão da nossa boca, nós vamos conseguir acabar com aqueles homens. Por quê? Porque eles sabiam o Deus a qual eles serviam. Meu irmão, minha irmã, todos vocês que estão assistindo aí agora, vocês sabem quem é o Deus a qual vocês têm crido? E nós temos crido? Irmãos, de alguns dias para cá, Deus tem tratado assim comigo, com a pastora, de forma sobrenatural, mostrando que Ele está no controle e devemos confiar nele. Irmãos, e olha a confiança de Josué, não, assim como eu mordo um pão da minha boca, facinho ali, assim também nós vamos conseguir acabar com aqueles gigantes ali, que uma posse daquela terra prometida. No entanto, meus amados, até aquele povo ali, né? Eles foram o quê? Deram ouvidos ao testemunho de quem? Da maioria, ao invés dos dois, Josué e Caleb. E nisso aí, irmãos, Josué tinha 40 anos, ele teve que esperar mais 40 anos, quase que a minha idade, mais 40 anos para entrar na terra prometida. E detalhe, irmãos, ele estava sempre com Moisés, sempre ali juntinho dele, e sabia como que era difícil governar aquele povo, como que era difícil liderar aquele povo. E ainda assim, irmãos, além de ter que esperar mais 40 anos para entrar na terra prometida, ele ia ser o pastor daquele povo duro ali de coração, para assim depois entrar na terra prometida. Agora, olha que detalhe, irmãos, olha aquele versículo lindo, Josué capítulo 1, versículos 6 e 7. Nós conhecemos ele praticamente, mas eu gosto sempre de estar lendo. Josué 1, o 6 e o 7. E diz assim a palavra do Senhor: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Primeiramente veio a promessa do Senhor, que o Senhor daria, o Senhor faria ele herdar, que através dele, Deus iria falar ao povo herdar aquela terra, aquele jurou a Abraão, Isaac e Jacó. Do versículo 7. Tão somente esforça-te, mas Deus requereria alguma coisa de Josué. O que seria? A força, que ele tinha que se esforçar. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo te ordenou. Dela não se desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Mas, que interessante, irmãos, tão somente esforça-te, ou seja, Deus deu a promessa. Deus falou que seria com ele. Deus falou ali que ele ia conseguir, irmãos, fazer o povo herdar a terra prometida. Mas
Deus queria também alguma coisa dele, o quê? O esforço, a perseverança dele. A perseverança. Irmãos, quantas vezes, irmãos, a gente, né, costumamos ver, às vezes, uma pessoa, o ímpio do nosso lado, da nossa direita, nossa esquerda, prosperando, conseguindo ali as coisas, e nós, às vezes, na mesma situação de sempre. Ou seja, o povo de Deus, irmãos, é um povo próspero, é um povo abençoado. Deus já derramou a bênção sobre nós, mas nós temos que o quê? Que perseverar. Perseverar, ter esforço-te, esforçar em estudar, esforçar em ser bons empregados ali onde é que nós trabalhamos. Irmãos, muitas bênçãos o Senhor tem para mandar, para derramar sobre o seu povo. Mas para isso, irmãos, temos que nos esforçar a cada dia mais. Amados, Josué, ele sabia quem que ele ia enfrentar, aquele povo, como que era aquele povo que ele ia enfrentar. Josué sabia disso. Por isso que Deus falou, tão somente esforça-te. Se você esforçar, já está muito bom. Irmãos, é até engraçado aqui, né? Eu estou falando isso aqui, eu estou lembrando de uma coisa agora. Às vezes, irmãos, a gente não quer se esforçar nem em ir para a igreja, nem em buscar o Senhor. Preferimos ficar em casa, né? Talvez naquele dia que nós deixamos de ir no culto, onde o Senhor tocou fortemente em nós, né, para ir na igreja, e nós não fomos, talvez naquele dia o Senhor iria usar alguém, iria usar a pastora, um dos missionários, um levita, iria falar alguma coisa ali com nós que, que iria nos ajudar a sair daquela situação, a sair daquela situação ali a qual nós passamos. Irmãos, eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe de todas as coisas. É até interessante, irmãos, um grande pastor, amigo meu e amigo da pastora Elizabeth, o pastor José Geraldo, eu falo isso, irmãos, porque ele conta isso em seu testemunho, sempre ele conta isso para a igreja. Ele diz assim que ele conta que uma certa vez ele estava passando uma situação difícil na vida dele. E é uma pessoa fiel na igreja, né? Está lá todos os dias fazendo a obra de Deus com grande amor. Ele é um grande homem de Deus. Irmãos, e ele conta assim em seu testemunho. E um dia estava lá em casa, depois na casa dele, depois do culto, assistindo a televisão, e nisso passou uma propaganda. E Deus usou, irmãos, aquela pessoa que falava ali na propaganda para falar com ele, para resolver aquela situação. E ele fala assim que na hora olha, mas não é isso mesmo que eu devo fazer? E aquela situação a qual estava passando, irmãos, foi resolvida. Agora, é que eu sempre falo, irmãos, talvez o dia que o Senhor mais incomodou você, eu, a nós, estarmos na igreja, talvez seria o dia em que o Senhor iria usar alguém para falar conosco, aquele que nós precisamos de ouvir. E Deus não viu nem um pouquinho o nosso esforço de querer se levantar e ir para a igreja, né? Preferimos ficar em casa ali, curtindo sei lá, aquele problema ali, ao invés de ir para a casa do Senhor e tomar posse ali da bênção. Amados, o Senhor tem muita coisa para fazer da vida do seu povo, mas para isso temos que nos esforçar a cada dia mais. Irmãos, quantos talentos que nós vemos aí hoje em dia na música, vamos colocar aí na música gospel, um exemplo, até mesmo dentro da nossa igreja, pessoas que tocam maravilhosamente bem, mas por quê, irmãos? Porque se esforçaram em querer aprender, pessoas que pregam muito bem, dão aula muito bem, por quê, irmãos? Porque pagam o preço de estar ali estudando, lendo a palavra de Deus e meditando. Irmãos, a bênção o Senhor já liberou, mas para isso ele quer do seu povo o quê? Um esforço de todos nós. Amém, meus amados? Irmãos, uma outra pessoa que perseverou também, essa história também é maravilhosa. Aliás, assim como todas as histórias da Bíblia, irmãos, é uma mulher. Vamos ver se alguém aí pode me falar uma mulher que perseverou na palavra, que perseverou no Senhor. Vamos ver. É uma mulher. Uma mulher que perseverou grandemente na Bíblia. Vamos lá, meus amados. Alguém lembra de alguma mulher?
vendo aqui, né, irmãos, como que o Espírito Santo de Deus está testificando. Fui falar do primeiro homem que perseverou, o missionário Wagner já veio, Josué, o primeiro que eu ia falar, de mulher, missionária Ana e, e, e a Nath, Ana, a mulher do fluxo de sangue, ela também, Nath, mas o exemplo agora também, aliás, seria um grande exemplo também, mas a pessoa a qual nós vamos falar agora é sobre Ana, irmãos. Irmãos, Ana era estéril, mas queria muito ter um filho, muito ter um filho. Aí, Ana após Ana, ela orava, Senhor, me dá um filho, Senhor. E a palavra de Deus fala, irmãos, que o Senhor havia cerrado a madre dela, e ela sempre com tristeza, irmãos, sempre ali orando ao Senhor, pedindo ao Senhor. E detalhe interessante, irmãos, naquele tempo, Deus usava, Deus usava os sacerdotes, os profetas, para falar com o seu povo. E mesmo assim, ela não tinha resposta nenhuma de ninguém. Orava, orava, tinha, vamos dizer assim, um silêncio de Deus para com ela. Mas mesmo assim, irmãos, ela foi perseverando e continuou pedindo em oração. E com detalhe, irmãos, como naquele tempo era permitido um homem ter mais de uma mulher, né, além de Eucana, além de ter ela, que segundo a palavra que conforme fala a palavra de Deus, que é a quem ele mais amava, ele também tinha a Penina, que sempre afrontava ela, olha, você não pode ter filho, eu estou dando filhos a ele, e você não. Irmãos, mesmo debaixo daquela afronta ali, mesmo com tanta afronta ali, irmãos, mesmo assim, meus amados, mesmo assim, Ana sempre perseverava em clamar ao Senhor, me dá um filho, Senhor. Me dá um filho, Senhor. Eu quero ter tanto um filho, Senhor. Né? Irmãos, quantas vezes irmãos, nós começamos uma campanha de oração, vamos colocar aí os 21 dias, ou 40 dias, o que for. Aí nós começamos ali, irmãos, aquela mente imediatista nossa, queremos ver o resultado ali daqui a uma semana, daqui a um dia, ou então talvez na mesma hora, né? Começamos a orar, talvez nem encerramos a campanha, já desistimos, e começamos com aquela célebre frase, que Deus não está me ouvindo, Deus esqueceu de mim. Irmãos, Deus, ele prova a nossa fé, irmãos. Deus, ele prova até onde nós conseguimos chegar, irmãos. Não para que ele veja isso, porque ele já sabe, mas para ele mostrar, para o inimigo como nós somos fortes, somos perseverantes, irmãos. E Ana clamou, irmãos, clamou. E a história, irmãos, todos nós sabemos, Deus deu a Ana um dos maiores profetas de Israel, que foi o profeta Samuel, um dos maiores homens de Deus. Irmãos, eu não vou me recordar aqui agora aonde está esse versículo, mas há uma passagem na Bíblia em que o Senhor, através do profeta Jeremias, está exortando ao povo de Israel pelo pecado deles. Jeremias ou Isaías, amados, eu não me lembro. Daí o Senhor fala, olha, nem se Samuel aparecesse diante de mim, eu não voltaria atrás. Irmãos, olha a moral que Josué, aliás, em Samuel aparecesse diante de mim, eu voltaria atrás. Olha a moral que Samuel tinha com o Senhor, como que ele era um homem de Deus, um homem fiel ao Senhor. A pastora colocou aqui a segunda Ana. Qual seria a segunda Ana? Ah, a Ana, irmão Wagner Esther também, com certeza, né? Mulheres que perseveravam na Bíblia, aliás, que perseveravam, né? Um outro exemplo agora, mas um homem. Mais um homem. Vamos ver. Esse foi de tamanha perseverança, viu? Esse foi de grande perseverança mesmo. Uma dica. A palavra de Deus fala que nenhum outro haverá na terra como ele. Vamos ver. Nossa, tá vendo? Ô, gente, como que Deus testifica? Isso mesmo, Luana, Jó. Não tem como, assim, a gente falar em perseverança e não falar em Jó. Isso mesmo, Luana, Jó.
Irmãos, vendido 30,1? Que é isso, Aston? Sabe, Aston? Olha só, irmãos. O próprio Deus chamou a Jó de irrepreensível. Jó servia a Deus de todo o coração, nos bons e nos maus momentos. Quando o diabo veio até o Senhor, até a presença de Deus, Deus falou com ele: Olha o meu servo Jó, né? Como ele é irrepreensível. O diabo falou com ele: Senhor, mas ele está assim por quê? Olha a riqueza que ele tem, olha a fortuna que ele tem, olha a família dele, os empregados, tudo. Tira aí para ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. E o que aconteceu, irmãos? O homem perdeu tudo. Um homem que até outrora era muito abençoado com riquezas, família, saúde. Depois, o que aconteceu? Seus filhos morreram, seus bens se acabaram, ficou doente, né? Mas mesmo assim, irmãos, ele perseverou em caminhar com o Senhor, em estar sempre com Deus. Em nenhuma hora, irmãos, ele levantou a voz para blasfemar, para amaldiçoar o Senhor. Irmãos, e olha que interessante, naquele tempo, irmãos, não havia, não havia igrejas como hoje. A própria Bíblia, ele conhecia Deus mas ele mesmo assim ele conhecia Deus. Ele sabia quem era o Deus Todo-Poderoso. E com detalhe, irmãos, alguns estudiosos acreditam que a mesma época de Jó é a mesma de Moisés, é a mesma de Abraão. Ou seja, ou seja, é, Abraão conhecia a Deus porque Deus apareceu a Abraão. Mas Jó, irmãos, de onde que ele conhecia a Deus? E mesmo assim, irmãos, ele passou a perseverar cada vez mais com o Senhor. Passou a perseverar, a acreditar, saber em quem ele cria. Irmão, só antes que eu esqueça, sobre o versículo que eu falei lá de Samuel, a pastora Elizabeth me socorreu aqui, é Jeremias 15:1, que diz assim a palavra do Senhor. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo, lançando-os diante da minha face e saiam. Olha só, né, como eu falei, a moral que Samuel tinha com o Senhor. Mas voltando sobre Jó, irmãos, e como Jó perseverou, irmãos. E como Jó ali, doente ali, a sua esposa mandando ele amaldiçoar Deus e morrer, né, cheio de chagas ali, enfermidades, e mesmo assim, irmãos, cria que Deus poderia fazer algo para ele. Aliás, cria que Deus iria fazer algo a ele. Irmãos, é maravilhosa essa história. Que provação ele passou. Hoje, se eu não me engano, eu não sei qual que é o homem mais rico do mundo hoje, mas até pouco tempo atrás era o Bill Gates, que para quem não sabe, irmãos, além dele ser judeu, ele é judeu, parte da fortuna dele é destinada a, a pesquisas, né? Até então, até a última vez que eu fiquei sabendo, era sobre era para AIDS e câncer. Agora, ele doou parte da fortuna dele para pesquisas e emprestou alguns laboratórios da Microsoft para pesquisarem sobre o coronavírus, para achar alguma vacina. E ele também, irmãos, ajuda Israel, enviando dinheiro lá para Israel. E vamos imaginar se o homem daquele perder tudo, irmãos. Né? O desespero que talvez ele possa entrar, como que ele vai ficar? Mas Jó, irmãos, ele perseverou. Ele sabia o Deus a qual ele cria. Amém? O missionário assim, ele deu uma sugestão aqui de de Gênesis, no capítulo 30, no versículo 1, de uma mulher que perseverou. Vendo, pois, Raquel, que diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 30, no versículo 1. Vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão eu morro. Tem até uma música da pastora Fernanda Bruna, né, que fala isso: dai-me filhos. Outra mulher também que perseverou. Amém, amados? Então, nós vimos aí sobre Jó, vimos sobre Josué, também falamos sobre Ana. Poderíamos falar também, como a Nath citou, a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, que também foi uma perseverança, foi correndo até chamar a atenção de Jesus. Também poderíamos falar de José, irmãos, tão grande perseverança que ele teve em acreditar nos seus sonhos. Agora, irmãos, essa aqui é muito fácil.
E qual é o maior exemplo de perseverança que nós temos na Bíblia, irmãos? O maior exemplo que nós temos de perseverança. Alguém pode responder? Pastor Elizabeth José esperava realizar seus sonhos, sim, assim como todos nós esperamos também. Isso aí, pastora, Jesus, o maior exemplo que nós temos de perseverança na Bíblia. É, olhando, a Bíblia diz que ele foi tentado de todas as maneiras, no deserto, foi tentado pelos, pelos fariseus, passou por muitos sofrimentos, a ponto de ali do jardim do Éden, a palavra de Deus fala que, né, como nós já lemos, que ele começou a suar sangue ali, que segundo, irmãos, segundo a ciência, o que faz com que uma pessoa, ela soa, chega a suar sangue, é tão grande pressão que aquela pessoa passa. Porém, ainda não há registro de seres humanos que passaram por essa tamanha pressão, ou seja, como que ele estava pressionado ali em morrer pela humanidade. Vamos ler lá em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 17 e o 18. Hebreus 2, versículo 17 e o 18, que diz assim a palavra do Senhor: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote para aquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Olha que interessante. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, ou seja, Cristo, nós, em tudo, eles seriam semelhantes quem? A nós, seres humanos, para ser misericordioso ou fiel, ou seja, ele sabe aquilo que nós passamos, ele entende nosso sofrimento, as nossas atitudes. E olha só, no versículo 18, porque aquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados, ou seja, quem esquadrinha a nossa alma e o nosso coração é o Senhor. Ele sabe tudo a qual nós passamos, tudo aquilo que nós estamos sendo tentados, provados, ele já passou e ele conhece a cada um de nós. Irmãos, Deus, o Todo-Poderoso, ele não deixa o seu povo sem resposta. Deus, ele não deixa o seu povo perecer, ou seja, ele é com cada um de nós, ele é com todos nós, meus amados. Algum tempo atrás, algumas semanas atrás, eu coloquei até no grupo de jovens e adolescentes de que falando sobre essa situação que nós estamos passando, essa leve e momentânea sim, porque isso irá passar, irmãos. E breve, a foto que eu postei hoje naquela igreja, de ontem, né, do culto, aquela foto que eu postei ontem, aquilo ali, irmãos, não vai existir mais, porque breve, todas as cadeiras estarão no lugar, tudo será normal, e todos vamos louvar, adorar, bendizer e engrandecer o nome do Senhor. Vai acabar o culto, nós vamos ficar ali na igreja batendo papo, ali de fora, vai ser aquela grande alegria, por quê? Porque Deus, ele vela pelos seus, Deus, ele vela pelo seu povo. E nós temos que ter cada vez mais perseverança em acreditar que Deus vai agir em nosso favor, ou melhor, ele já está agindo em favor de nós, em favor da humanidade, em favor dos seus filhos. Amados, nós estamos ainda já quase terminando o mês de abril, já se vão 4 meses, né? Temos aí ainda mais 8 meses pela frente. Então, meus amados, continue, irmãos, acreditando, confiando e perseverando, irmãos. Continue sonhando, continue fazendo planos, faça mesmo o plano mesmo, porque Deus é conosco. O Senhor Jesus, ele é conosco. Deus Todo-Poderoso, ele é conosco. Mas, como Deus falou com Josué, então somente esforça-te. Ou seja, é só a gente esforçar, acreditar e crer e confiar, né? E confiar. Até outro dia atrás eu estava vendo uma propaganda daquele
aquele site 123 milhas, a gente pode estar pensando, não, mas quem que vai viajar agora? Não, eu penso, tá certo, tem que fazer propaganda mesmo e anunciar, porque tudo vai voltar ao normal em nome de Jesus. E Deus era conosco, Deus é com o seu povo. Irmãos, e não vamos ficar aí, né, lamentando com notícias que a gente vê, porque já morreu tantas pessoas. Irmãos, procurem pesquisar mais quantas pessoas estão sendo recuperadas, quantas vacinas já estão sendo feitas aí. Já são mais de 10 que eu contei que estão sendo feitas. Ou seja, Deus ele está velando por nós, por cada um de nós. Amém, meus amados? Aí onde é que você está agora? Curva a sua cabeça. Glória a Deus. Nós vamos orar agora para que Deus nos dê ânimo, força e perseverança. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai que estás nos céus, te louvo pela vida de cada um dos irmãos que assistiram, Senhor, os que não puderam assistir também, por cada um, Senhor. Deus, aqui nós estamos clamando a Ti, Senhor, chegando a Ti, Senhor, e nós temos a certeza, Senhor, do Deus a qual nós confiamos, a qual nós servimos, Senhor. Pai, nós vamos ainda continuar a fazer sonhos, a sonhar, a planejar, porque sabemos que o Senhor está conosco, Pai. Que o Senhor nos dará a vitória, Senhor, e dará o escape ao seu povo, Senhor. Deus, talvez se tem alguma irmã, Senhor, ou algum irmão, Senhor, que por essa situação, Pai amado, Pai querido, já desistiu do seu sonho, já pensa em parar, em olhar para trás, só venha fortalecer, Senhor, porque assim como a tua palavra diz, Senhor Jesus, que o Senhor sabe aquilo que nós passamos, porque o Senhor também passou por essas provações, por esses problemas, o Senhor conhece a cada um de nós, então fortalece essas pessoas, Senhor, que nós venhamos mais, cada vez mais sonhar, fazer planos, Senhor, porque cremos no Deus a qual nós temos servido, Senhor. Ó Deus, ser com cada um do teu povo, ser com a tua igreja, ser com todos nós, Senhor. Continue nos abençoando no nome de Jesus, Senhor. Abençoa o poder da tua igreja, por glória do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém e amém, Jesus. Amados, então, como eu falei, vamos continuar crendo e acreditando que Deus é conosco, e porque em 2020 é o ano da perseverança, e nós determinamos, irmãos, que tudo está acontecendo, e praga nenhuma chegará à nossa tenda, que Deus guardará a minha vida, a minha família, a vocês e as suas famílias, a todos nós ali da igreja, porque, como nós sempre estamos determinando, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Amém, meus amados? Irmãos, esse estudo, eu dei esse estudo hoje porque, na verdade, seria para ser domingo passado na escola dominical, porém, né, nós não tivemos internet. Aliás, deu algum problema lá na internet, então por isso nós estamos passando hoje. Mas domingo que vem, a escola bíblica, normalmente, às 9 horas da manhã, né, a pastora já anunciou que está nos sobre opções, e também amanhã o culto às 8 horas da noite. Quem for, irmãos, vai de máscara, por favor, né? Vamos fazer assim. E também será gravado, será transmitido amanhã o culto ao vivo, e domingo, 7h30 da noite, e às 19 horas, no nome de Jesus, escola bíblica às 9 horas. Amém? Deus abençoe a todos os meus queridos, uma boa noite, e que o Senhor esteja com cada um de vocês, e que nessa noite ainda, que o Senhor venha nos surpreender com uma bênção vinda dos altos céus, e que à noite, quando formos dormir, aquele sono gostoso, de repouso, de descanso, que nós venhamos ter sonhos do Senhor, sonhos de bênção e sonhos de vitória. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos, uma boa noite, fiquem na paz, um grande abraço, Deus abençoe.